e nós vamos compartilhar juntos aí um pouquinho como vencer os desafios da vida cristã. Então, a carta de Filipenses, que acabamos de ler, ela foi escrita por Paulo quando ele estava na prisão, e ele endereçou essa carta aos irmãos, aos crentes que estavam na cidade de Filipos, que foi considerado o berço do cristianismo europeu. Filipos foi a porta de entrada do evangelho na Europa. Então, Paulo, ele teve duas razões principais para escrever essa carta e enviar aos irmãos. Primeiro, ele queria agradecer aos irmãos da cidade de Filipos, que pelas dádivas, pelos presentes, pelas ofertas, pelo carinho enviado a Paulo. E ele escreve, então, essa carta porque ele sabia que aqueles irmãos que estavam naquela cidade simpatizavam com o seu ministério, com o seu apostolado e também partilhavam das suas aflições. Segundo, ele escreve essa carta porque ele queria corrigir algumas desordens que existiam dentro da igreja de Filipos, dentro da igreja. E não são coisas diferentes, problemas muito diferentes dos problemas que nós vemos hoje, porque a igreja de Cristo, em todas as épocas, por todos os séculos, ela é formada de homens, pessoas que vão buscando se santificar e se aproximar de Cristo cada dia. A vida aqui na terra, ela é formada por desafios. E quando eu coloquei essa criança subindo a escada, eu me lembrei da minha neta, que há uns tempos atrás, ela subia a escada sempre no meu colo, porque na minha casa tem um segundo andar e são 20 degraus, né, e a gente, para chegar nesse segundo andar, temos que subir a escada. Então, ela subia no meu colo. Passou um tempo, ela foi crescendo, vai acompanhando o raciocínio. Ela não quis mais subir no meu colo. Ela queria subir a escada de mão dada. Então, eu dava a mão, e as duas mãos, e ia ajudando ela cada dia a subir. Passou mais um tempo, ela queria subir numa mão só, e com a outra mão, com muita dificuldade, tentando alcançar o corrimão, e aí ela ia toda desajeitada para trás. Passou mais algum tempo, eu a peguei, já querendo subir a escada sozinha, já peguei no 3º degrau, né, querendo subir a escada. Eu falei assim, eu preciso ensinar ela a subir de um jeito que seja mais seguro. Então, lá fui eu, né, vó, de gatinho. Nós vamos subir a escada de gatinho, porque quando a gente sobe de gatinho, a gente não cai, né? A gente não vai cair. O gatinho, quando sobe a escada, ele não cai. Daqui a pouco você vai crescer mais um pouquinho e você vai aguentar segurar o corrimão, né, com as suas próprias mãos, e aí você não vai cair mais. Então, a vida cristã, a gente pode comparar isso. Ela tem as suas fases, não é? A gente vai o quê, irmãos? Crescendo, passo a passo, subindo degraus. Hoje eu posso subir o degrau de um jeito, amanhã eu já vou subir de outro, daqui a pouco eu vou subir de outro jeito. Passa-se um tempo, eu já tenho condições de subir o degrau sem o quê? Sem cair para trás, sem cair para frente, sozinho e tudo mais. Então, nós precisamos entender isso, que a nossa vida, ela é repleta de desafios. Temos desafios diários na nossa vida, não só na nossa vida cristã. Por exemplo, eu e você temos que lidar com perdas, nós temos que vencer os nossos medos, as nossas limitações, as nossas dúvidas, as frustrações que enfrentamos. Isso tudo é bom, porque vai despertar cada um de nós e vai nos permitir não nos acomodarmos, certo? Nós temos que enfrentar o desafio de uma jornada de trabalho, o desafio do casamento, dos relacionamentos, do lidar com as pessoas, de educar filhos e tudo mais. São desafios 1000. Agora, nesse texto, o apóstolo Paulo vem colocando para nós alguns desafios que são impostos àqueles que estão caminhando com Cristo, que iniciaram uma caminhada com Jesus, quer dizer, que entregaram um dia sua vida a Jesus. Então, ele vem exortando que nós devemos olhar para Jesus. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, fala assim, que nós devemos olhar firmemente para Jesus, para o alto, né, para o Senhor Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da nossa
fé. Então, os nossos olhos têm que estar fitos em Jesus. E os crentes da cidade de Filipos, naquela época, havia algumas características. Alguns eram egoístas, procuravam dominar uns aos outros, eles viviam de uma forma desarmoniosa, eles buscavam promoção pessoal, eles queriam reconhecimento, e Paulo vem exortando eles, nesse texto que nós lemos, de Filipenses 2, a olhar, a obedecer o Pai, como Jesus obedeceu. Então, nós precisamos refletir na maneira como nós vivemos. Jesus tem que ser o nosso exemplo, o nosso modelo é Jesus. Os nossos olhos têm que estar fitos no Senhor Jesus. A nossa teologia precisa produzir vida em nós. Então, o exemplo de Jesus, ele é um exemplo de humildade, de amor, de perdão, de abnegação. E isso deve inspirar cada um de nós a viver uma vida de verdadeiros discípulos, verdadeiros servos do Senhor. Porque só assim nós vamos ter uma família melhor, uma igreja melhor, um ambiente de trabalho melhor, uma sociedade melhor. Então, a conduta dos filipenses, quando Paulo estava com eles, presente fisicamente, era uma conduta exemplar. Eles seguiam o padrão que tinha sido deixado por Jesus Cristo, e porque eles estavam com a presença de Paulo ali. É mais ou menos assim, alguns crentes dependiam da presença de Paulo para estar firme na fé. Enquanto Paulo estava presente na igreja de Filipos com eles, eles estavam vivendo de acordo com a palavra. Mas a partir do momento que Paulo saiu da cidade de Filipos, foi empreender outras viagens, e nesse momento que Paulo estava preso, eles começaram, na ausência dele, se afastar da fé. Deixar de ter os padrões, deixar de meditar na palavra, e começaram a se agarrar às coisas que Paulo já tinha aconselhado eles a não fazer, e que muitas dessas coisas, alguns já estavam libertos dela. E é como se Paulo estivesse dizendo assim para eles: olha, vocês estão sem a minha presença, logo, vocês têm que buscar ser mais amadurecidos, crescer mais, a se manterem sozinhos, andar por si só e prestarem contas, vocês mesmos, dos seus atos a Deus. Então, há uma necessidade, tanto para mim como para você, de nos posicionarmos, de nos colocarmos de pé por si só, sem depender das pessoas. Isso é uma grande verdade. E a gente vê hoje muitas pessoas que só conseguem se manter de pé diante do Senhor quando elas estão inseridas num ambiente de uma comunidade cristã, ou quando elas estão com os olhos dos pais colocados sobre elas, ou quando elas estão dentro do lar. Exemplo disso é muitos jovens que às vezes são criados na igreja, né, que estão ali enquanto os pais estão olhando, mas a partir do momento que eles mudam, ou que eles vão para outra cidade, ou que eles entram em um outro ambiente que seja diferente daquele contexto que eles estão acostumados, o que eles fazem? Eles se afastam de Jesus, eles deixam os padrões, os bons costumes, eles se afastam dos valores espirituais. E todos nós, no decorrer da nossa vida, nós temos tido pessoas, sejam elas professores, mestres e outros elementos que são influenciadores em nossas vidas. Mas o que a gente faz com isso tudo que a gente recebe, com essas orientações, com os conselhos, com as palavras, com as instruções, isso depende de cada um de nós. É uma escolha nossa. Por isso que a gente não pode, muitas vezes, culpar, por exemplo, um pai, uma mãe. O fulano é assim porque o pai não ensinou, porque a mãe não ensinou. Muitos são ensinados, muitos crescem aprendendo, mas a pessoa, ela tem o quê, gente? Livre-arbítrio. Todos nós temos livre-arbítrio, e nós fazemos as nossas escolhas, e as escolhas que nós fazemos determinam o quê? O nosso futuro. Então, acontecia isso no meio da igreja. E Paulo resolveu escrever uma carta para eles, falando, orientando eles. E nesse ponto aqui, ele vem orientar eles. Olha, vocês precisam permanecer firmes na fé, alicerçados na palavra, mesmo enquanto eu estiver ausente.
Você pode ter um irmão, uma irmã, alguém que possa ser o seu mentor espiritual, alguém que possa ser o seu orientador, mas você não pode depender dessa pessoa para ficar firme na fé. Você precisa caminhar por si só. Diga para quem está do seu lado, você precisa caminhar com Deus por si só. Você não precisa ficar dependendo do outro. Ah, eu só vou se o fulano for. Eu só oro se o fulano orar comigo. Eu só faço isso se o fulano estiver presente. Não. Você precisa aprender a levar a sua vida espiritual, você e Deus. Então, Paulo vem propondo aqui para a gente alguns desafios propôs para os filipenses, e esses desafios servem para nós hoje. Ele vai ensinando eles como vencer os desafios na vida cristã. E o primeiro ponto que eu gostaria de falar com você, olha, nós precisamos aprender a desenvolver a nossa salvação, a avançar na fé. Olha o que diz o versículo 12, nós vamos meditar nos próximos versículos. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, entenderam? Eles obedeciam na presença de Paulo. Mas muito mais agora na minha ausência. Assim também desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. A salvação é um presente de Deus. É uma dádiva que a gente recebe imerecida. Nem eu nem você não somos bons, bonitos e qualificados suficientemente para receber isso. Não fosse a graça e a misericórdia do Senhor. Salvação não é prêmio por boas obras, é pura misericórdia e graça de Deus. Então, a salvação nos foi dada gratuitamente. O preço que foi pago para que eu e você fôssemos salvos, não foi dinheiro, não foi com prata ou com ouro. Foi o precioso sangue de Jesus Cristo que foi vertido na cruz do Calvário. Então não há obra que você faça, não há ritual, nem cerimonial que cada um de nós possa cumprir que vá pagar por isso. A salvação ela é de graça. Então Paulo vem nos exortando. Olha, vocês receberam uma salvação, conheceram Jesus, agora vocês vão desenvolver essa salvação. A soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. Muitas religiões, elas vêm pregando no mundo de hoje, nos dias de hoje, que o homem é que abre o próprio caminho rumo a Deus. E nós sabemos que não é isso. Quem abre o caminho do homem até Deus é o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Jesus é que fez a abertura desse caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a salvação, ela é uma obra exclusiva de Deus. Agora, o fato de Deus ter dado para mim e para você a salvação, não quer dizer que nós devemos ficar passivos, totalmente passivos nesse processo. A graça de Deus, ela não deve ser uma desculpa para a gente não fazer nada. Nós precisamos avançar e crescer na fé. Desenvolver essa salvação. Essa palavra desenvolver, no original, ela traz a ideia de que precisa haver um esforço contínuo. O que Paulo está querendo dizer é assim, continue a desenvolver. A nossa salvação, ela se inicia na nossa conversão. E ela vai ter, ela vai caminhando até o dia da nossa glorificação, o dia que nós estivermos no céu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí sim, estaremos totalmente salvos. Então, partindo dessa ideia, a salvação ela é um processo, no sentido que nós devemos prosseguir e ir avançando com determinação, lutando diariamente, trabalhando, até que tudo seja consumado. Então, desenvolvam a salvação, trabalhem para serem libertos daquilo que prende vocês. É isso que Paulo está falando para eles. Vocês precisam trabalhar para que vocês sejam libertos. Vocês precisam trabalhar com temor e com tremor. Vocês precisam crescer, avançar na vida espiritual, aperfeiçoar dia a dia. Quando ele fala assim, com temor e com tremor, ele não está se referindo a gente ter medo de Deus, ou a gente nos posicionarmos naquela posição de que, Deus pode me ferir, Deus pode me castigar. Não, ele está se referindo aí a esse temor de não ofendermos, de não desagradar a Deus, depois de Ele ter nos amado tanto, mas tanto a ponto de dar o seu próprio Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Esse Deus me ama.
Esse Deus cuida de mim. Esse Deus foi capaz de dar a vida do seu filho. Jesus Cristo deu a sua própria vida por mim. Então eu não quero entristecer esse Deus, eu não quero desagradar esse Deus. É uma atitude de reverência, de respeito na presença de Deus, de sensibilidade à vontade de Deus, de consciência da nossa responsabilidade à vista do que nós havemos de enfrentar perante o tribunal de Cristo. Um dia nós vamos nos apresentar diante do Senhor Jesus. E é o desejo de brotar no nosso coração, de fazer aquilo que é certo, é desejo de praticar aquilo que é direito, que agrada a Deus. E o desenvolvimento da nossa salvação é o exercício da fé, e isso é diário, deve ser encarado como um princípio que é vivo, que é ativo, que está sempre acontecendo, que vai transformando o homem à imagem moral de Deus, porque nós fomos criados à imagem e à semelhança do nosso Deus. Então nós temos um importante papel para desempenhar nesse processo. E se nós formos negligentes nesse papel de desenvolver a nossa salvação, nós não seremos levados aos lugares celestiais, porque isso implica em santificação, seguir a paz com todo, não é isso que diz lá em Hebreus 12? Seguir a paz com todo e o que, irmãos? E a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, na vida cristã, não há espaço para você estacionar na fé. Você não pode parar e estacionar, é proibido estacionar na vida cristã. Você não pode ficar parado. Então, Deus quer mais de mim e de você. Ele quer que você tenha fé, que você aprenda a colocar os seus problemas, as suas necessidades nas mãos dEle, mas Ele não quer que você fique só aí. Ele quer ser seu íntimo, seu amigo verdadeiro. Então, busque estar mais perto de Deus. E para você vencer os desafios, você precisa aprender a avançar na fé e a desenvolver a sua salvação dia a dia. E cooperar com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que opera em nós. Para enfrentarmos os desafios, vencermos os desafios, precisamos também aprender a ser dependentes de Deus. A nossa tendência como ser humano é sempre depender de nós mesmos, cada um dependendo de si. A autoconfiança tem afastado muita gente de Deus. O homem hoje confia muito mais em si e no homem do que em Deus. Então, quando olhamos ao nosso redor e começamos a observar que todas as coisas foram feitas por Deus, isso nos dá segurança para confiar no Senhor. Não é verdade, irmãos? Tudo foi feito por Deus. Aqui ele diz assim, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. É Deus quem efetua em nós. Tudo que houver de bom em nós, vem pela operação de Deus. Então, os nossos desejos, as nossas inclinações, os nossos sonhos, tudo isso deve se voltar para as realidades espirituais. E isso é um resultado da operação do Espírito Santo lá dentro de nós. Se Deus, que vê o futuro, que sabe de todas as coisas, que vê o meu interior, que contempla você por dentro, Ele sabe da nossa vontade, Ele conhece os seus sonhos, Ele conhece as inclinações da sua carne, a motivação, a intenção do seu coração. E Ele sabe que isso que se passa aí com você não é bom, não vai trazer bênção. Ele pode não realizar isso. Você pode dizer amém, irmãos? Amém, que Deus tem acesso a fazer isso. Porque Ele nos ama, Ele conhece a nossa vida e Ele está trabalhando em nós segundo a sua boa vontade. Então nós precisamos aprender a depender de Deus em todo tempo. Para vencer os desafios, precisamos também, como diz o versículo 14, fazer todas as coisas sem murmuração e sem contendas. Precisamos vencer as murmurações e as intrigas, queixas, reclamações, fofoca, conversas tolas, não ficam bem nos lábios daqueles que são filhos de Deus. Fazei todas as coisas sem murmurações e sem contendas. Um dos pecados mais graves de Israel no deserto, do povo de Deus no deserto, foi a murmuração.
é reflexo, murmuração é reflexo de um coração que é ingrato, que não sabe ser grato a Deus, que é insubmisso à vontade de Deus. Então, a pessoa que murmura, ela precisa passar por um processo de santificação. E a linguagem do cristão, ela tem que ser uma linguagem de louvor e de gratidão ao Senhor. Paulo, ele vem condenando, na sua palavra, em vários textos que ele escreve, as inclinações que existiam ali no meio, né, da igreja de Filipos. Ele vem falando com eles, olha, essas inclinações para o ciúme, essas inclinações suas para divisões, para descontentamento com as coisas, para essa carnalidade de exaltar a si mesmo, tudo isso, né, precisa ser transformado. E nós demonstramos que somos salvos. As pessoas veem nas nossas vidas que nós somos salvos, que verdadeiramente somos servos de Deus, através dos nossos relacionamentos transformados. Então, os filipenses, o que acontecia é que eles faziam coisas com motivação, coisas certas com motivação errada. Eles estavam trabalhando na igreja. É uma coisa boa? É uma coisa certa? Mas acontece que eles faziam muitas vezes para aparecer, com discordância, com partidarismo, criando divisões na igreja. E acontecia que a igreja naquele momento estava dividida. E esses dois pecados que ele vem mencionando aqui, murmuração e contenda, estão presentes no meio da igreja ainda hoje. Né? E estiveram presentes na vida do povo de Deus na travessia no deserto. Observe que ele dá duas ordens: fazei todas as coisas primeiro sem murmuração. Ele fala, fazei todas as coisas. Tem uma versão que diz assim, fazei tudo. E tudo envolve a vida em vários aspectos. No aspecto pessoal, nas nossas coisas particulares, na nossa família, na nossa vida pública. E a palavra que ele usa para murmuração aqui, no original significa queixume, desprazer, sussurros de descontentamento. Você já viu pessoa que fica sempre, às vezes ela nem fala alto, audível para escutar, mas ela fica sempre com aquele sussurro, com aqueles muxoxo, a palavra certa, com aqueles queixumes de descontentamento, né? Um desprazer com as coisas não conseguem lhe dar prazer. Eu creio que quando Paulo escreve isso, que ele tinha em mente, que ele estava pensando no povo de Deus, lá no deserto, porque o que se passou lá naquela época foi exatamente isso: murmúrio, rebelião, queixa dos filhos de Israel, o tempo inteiro que eles peregrinavam no deserto. Eles reclamavam das privações, eles diziam que jamais deviam ter deixado o Egito, eles queixavam-se de Moisés, quando na verdade eles estavam se queixando de Deus, porque Deus é que tinha colocado eles naquele deserto, Deus é que tinha tirado eles lá do Egito e que tinha conduzido eles até ali. Então eles murmuravam primeiro porque estavam no Egito. Deus tira eles do Egito e eles murmuram agora porque eles estão no deserto. E aí eles murmuram porque não tem o que comer. Deus manda o maná e quando Deus manda o maná eles começam a murmurar porque não tem carne. E assim eles passam a vida, 40 anos naquele deserto, e mesmo quando entram na terra prometida, reclamando, murmurando, cheio de desprazer, cheio de queixumes, sempre queixosos diante de Deus. E isso é um mau hábito. Fala para quem está do seu lado, murmuração é um mau hábito, você sabia? Você sabia que é um mau hábito? Causa desajustes, causa descontentamento no meio da igreja. Para falar a verdade, murmuração é uma semente que vem de onde, irmãos? Lá do fundo do inferno, vem de Satanás. E geralmente se manifesta mediante ataques. No meio da igreja, geralmente começa com reclamações daqueles que estão à frente, de alguma atividade que foi realizada na igreja, né, de alguma programação que foi feita na igreja, não é? de alguma atitude que alguém tomou, e que a pessoa que às vezes está vendo de outro lado, está vendo com outros olhos, e começa aquele espírito de murmuração que vai contaminando, que vai entristecendo, que vai afastando muitas pessoas do Senhor, indispondo pessoas umas contra as outras, e isso não agrada a Deus. E aí,
nós pensamos, é um desafio ou não é viver sem murmuração? Outro dia eu escutei uma pessoa falando assim, eu já falei com fulano, para fazer um jejum de não murmurar. Eu fiquei pensando assim, gente, como que é isso, um jejum de não murmurar? Que coisa difícil, né? Você fazer um propósito com o Senhor, meu Deus, eu vou passar tantos dias sem abrir minha boca para queixar de nada, para murmurar, porque jejum, geralmente a gente leva a pensar que jejum é você se abster de alguma coisa, é isso na Bíblia. Eu falei, mas isso aqui é muito mais difícil do que você ficar sem comer. Se você ficar sem comer carne, sem comer um chocolate, ou você ficar sem comer, né, algum tipo de alimento, é muito mais difícil. Mas nós precisamos aprender a fazer tudo sem murmurar, seja na igreja, seja no seu lar, não é? Seja no seu trabalho, e isso não é fácil. E ele vem colocando assim, olha, primeiro, fazei todas as coisas sem murmurações, e leva a entender também que nós devemos fazer todas as coisas sem contendas. Então, essa palavra, no original, ela nos leva, né, a raiz dessa palavra, a disputas, intrigas, litígios, dissensões, né? Debates inúteis, cutucar um ao outro. Não é isso que às vezes a gente faz? Fica cutucando um ao outro. Então, murmuração e contenda são atitudes opostas às atitudes de Cristo. Não são coisas que agradam a Deus. E tudo que as pessoas conhecem sobre a igreja é que os membros da igreja, se as pessoas olharem para a igreja e perceberem que os membros da igreja vivem constantemente murmurando, contendendo, com dissensões, eles vão ter uma impressão negativa da igreja e de Jesus. E muitos não vão querer nem mesmo fazer parte de uma igreja, se juntar a um corpo de Cristo, se eles souberem que eu ou você, aqueles que estão ao nosso redor, vivemos uma vida de murmuração e de contendas. Então, nós precisamos vencer esse desafio diariamente. Paulo propõe esse desafio. Ele ainda propõe que para vencer os desafios, nós precisamos manter a luz de Cristo acesa. Olha o que ele diz no versículo 15. Para que sejais, vamos ler essa palavra em vermelho? Irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então, o que ele quer dizer para a gente é o seguinte, vamos resumir, não deixa a sua luz apagar, não é? Vós sois a luz do mundo, diz a palavra lá em Mateus capítulo 5. Mateus 5 também diz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Então, o grande desafio que é proposto por nós, por Paulo, é que nós devemos fazer a diferença na sociedade. O mundo precisa de referências. Nós vivemos um mundo hoje em que não há mais referências. E nós precisamos brilhar no meio de uma geração que está corrompida e perversa, não é? Como que nós vamos ser luzeiro? Como que nós vamos fazer isso? Primeiro, ele fala, sendo irrepreensíveis. Irrepreensíveis. O que é ser repreensíveis? É você não praticar vícios, é você ter atitudes, não ter atitudes que levam as pessoas a se escandalizarem, a censurar as suas ações. Não é porque todo mundo faz, porque todo mundo usa, porque todo mundo fala, porque todo mundo aceita, porque todo mundo faz, que você vai fazer, vai usar e vai aceitar. Não é? É um desafio que Paulo coloca para cada um de nós. Fazer diferença nesse tempo em que essa geração está corrompida, é corrupta, é perversa, e que nós vivemos nesse tempo difícil, caótico, que a nossa sociedade vive hoje. E a nossa salvação, ela também demonstrada, as pessoas veem que nós somos salvos, entendem o processo de salvação, quando olham para nós e veem que nós temos um testemunho notável. Então, o cristão, ele não deve apenas ser puro, mas viver uma pureza que seja vista pelas pessoas. A pureza do meu coração deve ser vista
pelas pessoas que estão lá fora. Deve refletir o caráter do Pai. As pessoas devem olhar para mim e para você e ver, esse aí realmente tem o caráter de Cristo. Ele pensa igual Deus, ele anda igual Deus, ele fala igual Deus. Quando eu olho para ele, eu estou vendo quem? Jesus, não é? Nós já lemos várias vezes, muitas historinhas por aí que dizem, né? Olha, alguém que fala assim, hoje eu encontrei com Deus, sentei lá naquele banco da pracinha, né, e ele conversou comigo, porque Deus é refletido, as pessoas veem Deus através da nossa vida. Paulo coloca também que nós podemos ser luz, além de sermos irrepreensíveis, nós temos que ser sinceros, que significa sem mistura, sem cera, sem mescla, sem adulteração. Então, acima de qualquer reprimenda, uma pessoa que vive para agradar a Deus, que serve ao seu próximo com altruísta, sem atitude egoísta, e que devemos também ser filhos de Deus, inculpáveis. Inculpáveis. Alguém que é inculpável, que não se pode achar nele o quê? Culpa. Não tem o que eles colocar o dedo no nosso nariz e nos apontar. Nós somos falhos, irmãos? Somos, mas a cada erro, a cada falha que cometemos, a cada pecado, vamos chamar assim, não é? Porque são pecados. Cada pecado que nós cometemos, nós temos um advogado que defende as nossas causas, nós podemos ir até ele, pedir perdão dos nossos pecados, consertar aquilo que nós erramos, não é? E colocar a nossa vida novamente na presença de Deus. É um desafio viver assim? É lógico que é, não é? Vamos errar muitas vezes, mas precisamos pedir a Deus que possamos viver essa vida, sendo luzeiros nesse mundo, irrepreensíveis, sinceros e inculpáveis no meio de uma geração que é corrompida e que perversa e que aceita tudo facilmente, que hoje pensa de um jeito e amanhã, porque alguma ideia foi lançada por qualquer mídia ou por qualquer pessoa, já estão mudando o seu jeito de pensar e estão deixando os seus valores, né, os marcos que foram estabelecidos pela palavra de Deus. E por último, Paulo coloca para nós no versículo 16, que para vencer os desafios, nós precisamos viver sem perder a esperança, porque ele diz assim, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Nós, quando ele diz aqui essa expressão, no dia de Cristo, ele está se referindo à volta de Jesus, né? A volta do Senhor Jesus. Para muitos pode parecer que esse dia está demorando ou que não vai chegar nunca, mas nós sabemos pelos acontecimentos, pelos fatos, por tudo que temos vivido, que o Senhor bate o quê? As portas, o Senhor está às portas. E toda a nossa vida cristã deve ter uma motivação. Nós vivemos baseados nessa esperança, que Cristo vai voltar. Você pode dizer glória a Deus? Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E quando ele voltar, nós vamos receber das suas mãos a coroa de glória. Nós vamos receber o lugar que nos está preparado. E para isso nós precisamos perseverar, aguardar com esperança. E nós não podemos fraquejar. Nós não podemos desanimar na nossa fé. Nós precisamos avançar dia a dia, desenvolver a nossa salvação, trabalhar enquanto é tempo, né? Você tem investido na vida de outras pessoas? Você, no dia que chegar diante de Cristo, você vai ter alegria de se apresentar diante de Cristo, de apresentar a Ele os frutos do seu trabalho. Paulo coloca isso, né? Ó, por favor, mantenham uma palavra firme no coração de vocês, até o dia que Cristo voltar. Porque eu não quero ter trabalhado em vão. Quer dizer, eu ganhei vocês para Jesus. E eu não quero que o meu trabalho seja vão. Eu quero apresentar a vida de vocês diante do Senhor. E todos nós, meus irmãos, você tem pessoas que vivem debaixo, ali na sua convivência, sua família, as pessoas que trabalham do seu lado, a sua vizinhança. E nós precisamos ter esperança e trabalhar por isso, de que essas pessoas vão se apresentar diante de Deus e que nós podemos ter uma parcela de participação na salvação de cada um deles. Eu sei que você está aqui hoje fazendo uma corrente de oração, trazendo os seus pedidos de oração a Deus. E apresentar os problemas, pedir a ajuda de Deus, isso é uma coisa boa. Mas Deus quer que você tenha um compromisso maior que Ele.
com Ele. Que você abrace a vida cristã, que você tenha o Senhor como o seu único e verdadeiro Salvador. Que você se esforce para ser liberto daquilo que tem prendido, daquilo que tem sido pecado na sua vida. E você deve orar, você deve apresentar seus problemas a Deus, você deve ter fé. E você também precisa entender que Deus quer algo mais, que Deus tem algo maior proposto para a sua vida. Deus quer posicionamento seu com o Senhor. Você precisa aprender a querer crescer, desejar crescer, subir essa escada, esse degrau na vida cristã, amadurecer, aprender a andar puro diante do Senhor. E Deus te desafia nessa noite. Os desafios propostos por Paulo para os filipenses, eles são propostos para nós nesta noite. Meu filho, não pare, não desista, desenvolva a sua salvação, prossiga, né? Vá em frente, né? Busque me conhecer mais. Deus fala com você, olha, aprenda a não depender de você, não confiar em você mesmo. Confia a mim as suas dificuldades, os seus problemas, aquilo que você tem encontrado, muitas vezes na sua caminhada, que tem te entristecido, que tem te amargurado, entrega nas minhas mãos nessa noite. Não murmure, não entre em confusões, não entre em brigas, em contendas, em litígios, né? Não olhe para trás. Descontentamento, murmuração, isso não vem de Deus. E meu filho, seja luz nesse mundo, irradie a minha luz, né? Que onde você for, a minha luz possa resplandecer na sua vida. E tenha esperança de que eu vou voltar, que a nossa vida aqui nessa terra é limitada. Nós não sabemos quanto tempo vamos viver aqui, irmãos. Possa ser que na quarta-feira que vem, alguns de nós já não estejam mais presentes aqui. Mas nós temos esperança de que um dia nós nos encontraremos com o Senhor na glória, todos nós, amém? Nós havemos de nos encontrar como igreja do Senhor. Eu convido você a se colocar de pé e nós vamos orar. E você vai falar com Deus, meu Deus, desafios me são propostos nessa noite. Paulo apresenta desafios na palavra do Senhor. E quem inspirou esse homem a escrever isso foi o próprio Senhor Jesus. E eu quero pedir ao Senhor que a cada dia nós estejamos dependendo do Senhor e transpondo os obstáculos e os desafios que surgem à nossa frente a todo momento, em nome de Jesus. Deus, Tu conheces mentes e corações, Tu sabes cada um que está aqui. Tu sabes, meu Deus, aqueles que precisam de um compromisso maior, de firmar na Tua presença, de ser luz nesse mundo, de resplandecer a Tua glória. Deus, vá transformando cada um de nós, a Tua imagem, a Tua semelhança, nos dá o Teu caráter e nos ajuda, Senhor, a estarmos mais próximos, mais achegados, mais íntimos do Senhor, a desenvolver a nossa salvação, a nos santificarmos mais a cada dia. Cuida de nós, Deus, e olha para o nosso coração, que não busquemos o Senhor só para resolver um problema, só para atender uma oração, mas que o nosso compromisso seja diário com o Senhor, de, meu Deus, nos colocarmos com uma postura de gente que é irrepreensível, sincera e inculpável diante de um mundo que é totalmente corrompido e que tem se afastado totalmente do Senhor. Fortalece a nossa vida, em nome de Jesus nós oramos, amém. Dá um abraço no irmão que está do seu lado e fala assim, olha, Deus quer coisas novas da sua vida.